Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me dessa semana, onde eu estou gravando de Las Vegas. Acontece que o meu voo teve um atraso, o piloto passou mal, e eu então passei mais uma noite em Vegas, da onde sai meu voo para o Brasil. Alguns de vocês talvez não estejam sabendo, mas depois de passar 5 anos nos Estados Unidos, mais precisamente no estado de Utah, estudando, chegou a hora de voltar para minha nação, Brasil. Eu estou muito animado. Claro que estou um pouco chateado de deixar meus irmãos, meus sobrinhos, também amigos queridos que eu fiz enquanto morava aqui nos Estados Unidos, mas estou muito animado para voltar para o Brasil. Até alguns comentários de vocês, quando eu anunciei isso no vídeo passado, disseram: "Nossa, Lucas, você parece triste." Não estou triste, não. Eu estou feliz porque no Brasil nós vamos ter muitas oportunidades de fazer crescer o projeto da Central das Escrituras. E uma das coisas mais legais vai ser poder me encontrar pessoalmente com vocês. Muitos que fazem comentários aqui nos vídeos, que me acompanham, mas que eu nunca tive a oportunidade de ver face a face. E uma dessas ocasiões vai acontecer em Brasília, porque assim que eu chegar no Brasil, eu vou viajar para Brasília, vou participar de alguns eventos de liberdade religiosa e de advocacia lá, e também vou participar da visitação pública do templo, que acontece a partir do dia 12 de agosto. Então, o primeiro dia de visitação pública eu estarei lá. E eu quero convidar vocês para estar no Templo de Brasília, se as suas condições permitirem, porque é maravilhoso visitar um templo, ainda mais um templo da nossa nação, o Brasil. Sei que muitos que assistem, eles não estão no Brasil. Eu vejo aí pelos números e pelos elementos que o YouTube providencia, que algumas pessoas assistem fora do Brasil e talvez nem sejam brasileiros, mas a grande parte da audiência é brasileira e assiste do Brasil. Então, às vezes eu vou puxar a sardinha para o Brasil, mas todo templo, em todo lugar, é uma casa de Deus e é sagrado. Então, se você não pode ir para o templo de Brasília, tudo bem, você pode ir para um outro templo próximo da sua casa, mas aqueles que puderem visitar o templo vão ser ricamente abençoados, porque vão poder ver mais uma casa de Deus construída na nossa nação, agora na capital do Brasil. E eu também vou aproveitar e dar um serão lá. Me convidaram para um devocional e eu estou muito animado para isso. Já pedi autorização e nós vamos transmitir esse serão aqui no canal da Central das Escrituras no domingo. Vai ser Dia dos Pais, eu sei que vários de vocês vão estar ocupados, mas se vocês puderem assistir vai ser muito legal. E vamos tentar fazer alguma interação com aqueles que estão assistindo remotamente, para que possam participar. Bom, a aula dessa semana, ela começa as epístolas de Paulo. E assim como eu falei no vídeo passado, vai ser uma aula mais curta, exatamente porque eu não tenho todos os recursos, equipamentos e tempo. Daqui a pouco eu tenho que ir para o aeroporto pegar o avião para não perder minha conexão que vai para o Brasil. Então, vou deixar vários dos comentários que eu queria fazer de lado e a gente pode comentar em outros vídeos, mas é importante que vocês tenham o seu estudo pessoal das Escrituras e o seu estudo em família. Se você vive sozinho, talvez reunir com outros amigos, conversar na igreja sobre as coisas que você está aprendendo. Quando a gente compartilha, a gente aprende bastante. E nós vamos começar pela Epístola de Romanos. Lembrando que as epístolas de Paulo, elas não estão numa ordem cronológica. E até tem algumas explicações bem interessantes no guia do Vem Segue-me. Diz assim: as epístolas são cartas. Então, quando você vê essa palavra epístola, você lembra carta, tá? Poderia estar escrito as cartas de Paulo, mas quiseram usar um nome mais refinado, uma palavra que a gente não usa muito no dia a dia, que é epístola. As epístolas são cartas escritas pelos líderes da igreja aos santos em várias partes do mundo. Nós também vamos estudar algumas cartas de outros apóstolos, como Pedro, e outros líderes da igreja, como Tiago. Então, aguarda aí. Mas a gente tem mais de Paulo no Novo Testamento. Existem outras cartas? Com certeza existem outras cartas que os líderes da igreja escreveram que não foram reunidas na compilação da Bíblia.
Infelizmente, as escrituras, muitas delas se perderam e nós esperamos um dia em que nós podemos ter acesso a outras palavras desses apóstolos e profetas. E Paulo escreveu a maioria das epístolas do Novo Testamento, como eu falei para vocês, começando com Romanos e terminando com Hebreus. As epístolas de Paulo são organizadas por tamanho. Então, agora a de Romanos é a maior que nós temos e depois elas vão diminuindo de tamanho. Com exceção de Hebreus, né? Hebreus ele é grande também. Embora Romanos seja a primeira carta no Novo Testamento, de fato ela foi escrita perto do final das viagens missionárias de Paulo. Então, uma das últimas cartas que ele deve ter enviado antes do seu martírio. E Romanos de 1 a 6, que nós estamos estudando, e eu fiquei um pouco feliz por não abranger o capítulo 7, que é um capítulo que vai exigir um aprofundamento que eu não tenho como dar agora, eu não queria passar assim, mas tudo bem, estamos estudando só de 1 a 6, um por dia, você pode ler um capítulo por dia, que vai dar, são capítulos pequenos. Agora, não é tão fácil a linguagem de Paulo, e por isso tem um glossário que o Manual do Vem Segue me traz, que é muito importante a gente entender. Quando Paulo fala de lei, ele não fala da lei em geral. Ele não fala, por exemplo, sobre, é proibido passar o farol vermelho, até porque essas coisas não existiam na época. Mas entende, ele não fala em modo geral. Ele está falando da lei, referindo-se à lei de Moisés, a lei que os judeus viviam. E não apenas isso, existiam elementos dentro da lei de Moisés que antecediam essa legislação israelita, que eram condutas esperadas pelo povo descendente de Abraão, como por exemplo a circuncisão. Então, ele vai falar bastante da circuncisão. Então, a descrição que vem da lei é a seguinte: quando Paulo fala de lei, ele está se referindo à lei de Moisés. A palavra obras nos escritos de Paulo se refere às ações exteriores associadas à lei de Moisés. Importante vocês usarem seja você lendo num dispositivo móvel ou na escritura, usarem as notas de rodapé. Elas vão dar acesso, se você está usando assim, você só aperta e ele vai abrir uma outra tela com uma explicação, onde tem aquelas letrinhas pequenininhas. Por quê? O profeta Joseph Smith, ele traduziu a Bíblia, né, o Novo Testamento. E o livro de Romanos tem muitas alterações importantes que foram feitas que ajudam a gente a entender o que Paulo está dizendo. É muito importante que você use a tradução de profeta Joseph Smith para entender aqui. E aí ele fala sobre a circuncisão, que a circuncisão e a incircuncisão. Na antiguidade, a circuncisão era um sinal ou símbolo do convênio que Deus fez com Abraão e com a descendência de Abraão. Paulo usou o termo circuncisão para se referir aos judeus, que são o povo do convênio, e a incircuncisão para se referir aos gentios. Os gentios simplesmente são aqueles que não eram judeus, que não tinham feito o mesmo convênio nem digo convênio, né? Não haviam nascido em famílias que eram judias, porque muitos gentios haviam feito convênio com Deus, só que eles não se circuncidaram. E nós discutimos sobre isso nas aulas passadas, como a igreja debateu e resolveu essas coisas. Justificação, justificar e justificado. Essas palavras elas vão aparecer bastante aqui e elas se referem à remissão ou perdão do pecado. Ser justificado é ser isento da culpa pelo pecado. Ao ver esses termos, observe que Paulo ensinou sobre o que torna a justificação possível, que é o sangue de Jesus Cristo, né? Em Romanos, a palavra como reto e retidão podem ser consideradas sinônimos da palavra justo e justificação. Graça é um tema muito importante também para Paulo, não apenas aqui nesses capítulos, nesses primeiros 6 capítulos, mas depois por todos os seus escritos. A graça é a divina ajuda ou força concedida pela imensa misericórdia e amor de Jesus Cristo. É por meio da graça de Jesus Cristo que todas as pessoas ressuscitarão e receberão a imortalidade. Além disso, além desse fato que todo mundo vai ressuscitar gratuitamente por Deus, a graça é um poder capacitador que permite os homens e mulheres ganhar a vida eterna em exaltação depois de fazerem todos os esforços que estiverem ao seu alcance. Presta atenção nisso.
porque tem muita confusão sobre a graça. Nós não recebemos a graça por meio dos nossos esforços. Por mais que você se esforce, por mais que você procure ser reto, guardar os mandamentos, passar pelas ordenanças, convidar outros a virem a Cristo, suas obras são inúteis no sentido de conceder salvação. Elas são importantes, Deus se agrada, fica feliz quando você guarda os mandamentos, mas o fato de suas obras serem boas não vai te conceder exaltação. É a mesma coisa assim, né, pensando. Você trabalha o mês inteiro para receber o seu salário, não é? 30 dias. Se você falta um, talvez tenha um desconto. Se falta uma semana, você vai receber menos, pode até ser demitido. Mas o fato é que se você trabalhou, você merece o seu salário. Pois é, a salvação não é assim. Por mais que você seja bom todos os dias da sua vida, isso não vai te conceder salvação. A salvação vem por meio de Jesus Cristo, por mais que suas obras sejam retas. Agora, Deus pede que nós façamos todas as coisas que estiver em nosso alcance, para que Ele possa nos conceder o seu poder capacitador. E eu gosto muito da frase seguinte, quando diz assim: a graça nos concede força e auxílio para fazermos boas obras, que de outra forma não seríamos capazes de realizar se tivéssemos que fazê-las por nossos próprios meios. Então, eu vou pontuar apenas alguns versículos e fazer breves comentários. Como eu falei, não tem como a gente ficar mais. Primeiro, Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Então, é o fato, eu pontuei isso antes, apóstolo Paulo. Ele era um dos membros do Coro dos 12 Apóstolos nessa ocasião. E ele diz ainda no 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Então, algumas pessoas podem pensar que era apenas aqueles 11 e depois foi escolhido Matias. Não, quando surgiu uma vaga, às vezes por morte violenta, né? Porque a igreja estava sendo muito perseguida naquela época, Deus inspirava o líder da igreja, o apóstolo sênior, Pedro. Depois, quando Pedro for martirizado, pode ter sido chamado hoje, outro, provavelmente João. E aí eles eram, porque Tiago foi morto, né? De modo violento em Jerusalém, era chamado um novo apóstolo. Assim como acontece hoje, quando um apóstolo morre, é chamado um outro. No versículo 7, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Importante pontuar isso também. Eu sei que é um detalhe, tem tantas doutrinas importantes, mas eu queria pontuar porque nós somos os santos dos últimos dias. A diferença entre nós e os santos do passado é que eles estavam vivendo na época da igreja primitiva e nós estamos vivendo hoje. Mas os membros da igreja são chamados santos. Eles não eram chamados cristãos, eles não eram chamados qualquer outro nome entre eles, a não ser santos. E qual outra igreja no mundo, os membros da igreja, são chamados santos? Às vezes você chama santo alguém que, né, fez uma obra, foi um líder. E algumas igrejas são assim, dizem, esse homem é santo porque fez um milagre, é um homem abençoado por Deus. Mas todos nós somos santos, que fizemos um convênio com Deus, que nascemos de novo, que morremos com Cristo a sua sepultura e ressuscitamos com Ele simbolicamente no batismo, como Paulo vai ensinar. Então, esse é um sinal da igreja verdadeira, que nós somos santos. Primeiro, dou graça a Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Para ver também como o evangelho estava se espalhando no mundo inteiro, eles estavam cumprindo aquele mandamento que Jesus Cristo havia dado antes de subir aos céus, né? De proclamar o evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. E no 16 vem uma escritura que eu decorei na minha juventude, na época do seminário, e que tem sido uma bênção na minha vida. Porque eu sinto do mesmo modo que Paulo. Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque sei que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você se envergonha do Evangelho de Jesus Cristo? Você já teve que passar por um momento difícil onde sua fé foi testada? Talvez, numa roda de amigos, alguém tenha feito uma piada e você precisou defender a verdade e a retidão. Talvez você se afastou naquele momento ou precisou dizer que não era certo uma certa conduta que estava acontecendo, alguém tirando sarro de uma outra pessoa. Enfim, o Evangelho de Jesus Cristo nos põe sobre uma obrigação. E a obrigação é que devemos seguir o exemplo do Salvador. O que Cristo faria nas situações diversas que nos encontramos? E quando nós
vivemos a essa altura, nós honramos o Evangelho. O Evangelho é o convênio que nós fazemos, o mesmo convênio que foi feito com Abraão, Isaac, Jacó e com pessoas antes deles, né? Então, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo. Ainda que nos coloque em situação difícil e até de risco de morte, nós precisamos defender o Evangelho. Isso significa, às vezes, passar por privações, perseguições e ser exposto a uma série de dificuldades. Mas isso aconteceu com os apóstolos do passado e nós precisamos entender que quando passamos por perseguição, isso tem que nos deixar felizes, porque deixa Deus feliz, porque Ele sabe que nós estamos defendendo a sua honra, o seu nome. Não me entenda mal, eu não quero dizer que passar por dificuldades deixa Deus feliz, no sentido de que Ele gosta de ver nosso sofrimento. Isso não é verdade. Ele quer que tenhamos conforto, segurança e paz, mas Ele sabe que nós nos aperfeiçoamos quando nós passamos por dificuldade. Assim como o ouro precisa ser refinado no calor da fornalha para que fique puro, nós também precisamos. Além disso, a perseguição, ela faz com que sejamos bons exemplos e possamos trazer mais pessoas para Cristo. Então, estejam sempre prontos, meus irmãos e irmãs, para proclamar o seu testemunho da verdade com destemor. Digam, não apenas no primeiro domingo do mês, mas em todo o tempo, que Jesus é o Cristo e que Ele restaurou o seu Evangelho nesses últimos dias e que por seu sangue realmente podemos nos tornar santos sem máculas. Não se envergonhem desse Evangelho. Bom, tem outras escrituras que separei, como o pecado, que alguns daqueles membros estavam envolvidos, viviam no mundo de pecado, né? No versículo 25 a 27, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente os homens, deixando o uso natural das mulheres, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convia de seu erro. Ou seja, as pessoas elas estavam deixando o uso natural de homem com mulher, e mulher, e homem estavam se unindo em relações ilegítimas, deixando que as paixões infames tomassem conta, e não reconheciam mais Deus, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, inimigos de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães. Parece que eu estou descrevendo os dias de hoje, né? E continua, nécios, infiéis aos convênios, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a sentença de Deus, de que são dignos de morte os que praticam tais coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as fazem. Ou seja, essas pessoas sabem que é errado todas essas coisas e continuam fazendo. E aprovam os outros que cometem tais pecados. Porque às vezes é assim, né? Nós não cometemos esses pecados, mas dizemos, não tem tanto problema. A mentira, a desonestidade, o furto, a fornicação. Se meu amigo está tendo relações ilegítimas, é problema dele. Mas você que não se envergonha do Evangelho de Jesus Cristo, não deveria defender os padrões. É verdade, ele tem um arbítrio. É verdade que você não precisa ser mal educado, né, grosso, mas você precisa deixar muito claro que não acredita que aqueles padrões vão levar seu amigo à felicidade. Nós não podemos aprovar aqueles que são aqueles que estão em pecado. Não no sentido, deixa eu corrigir, porque parece com o que eu falei que a gente não aprova as pessoas, não é isso, mas nós não aprovamos o comportamento delas. Então, ao mesmo tempo que você pode mostrar amor, e deve mostrar amor às pessoas que estão em pecado, vivendo em pecado, pensa num amigo que está numa relação
de casamento homossexual. É uma relação desaprovada por Deus. Significa que você vai ser mal educado com ele, vai deixar a sua amizade? Não. Você tem que ser bondoso e um exemplo de Cristo, oferecendo misericórdia e sabendo que o julgamento final é de Deus. Ao mesmo tempo, você tem que defender os valores da verdade e lembrar esse amigo que esse caminho, ele não é aprovado por Deus. E que essas coisas vão trazer, no final, tristeza e sofrimento. Perfeito. Capítulo 2. Deus recompensará cada um segundo suas obras. A saber, no versículo 7, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram a glória, honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à injustiça. Então, não tem outro jeito, meus irmãos. Ou teremos vida eterna, ou seremos condenados com sofrimento e dor. O versículo 11 deixa bem claro que Deus não faz acepção de pessoas. Ele é justo com todos, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sobre a lei pecaram, sobre a lei serão julgados. Então, se não tem conhecimento sobre a verdade, não vai ser responsabilizado pela aquela coisa. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Deus nos deu a lei e precisamos cumprir. Capítulo 3. Vou ter que pular bastante coisa, lembrando que vocês têm que, o capítulo 3 especialmente, ver as notas de rodapé e como Joseph Smith, ele traduziu essa parte, porque deixa muito mais claro para nós o que Paulo está querendo dizer. Versículo 8. Façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Aquela história de que os fins justificam os meios é errado. Nós não fazemos o mal para conseguir o bem. Nós não fazemos, eu vou fazer isso aqui. Por exemplo, eu estou em Vegas, né? E todo hotel tem cassinos. E você pode ter o desejo de apostar, ainda que por brincadeira, de participar desses jogos de azar. Isso não faz parte da nossa crença, os jogos de azar. Mas vamos supor que você participou e ganhou dinheiro. Você vai pagar dízimo disso? Você vai continuar participando ou fazendo algum apoio a isso? Bom, se você faz isso, você está errado, porque nós não podemos fazer o mal para que venha bem. Então, o dinheiro que você recebe disso, ainda que você use para caridade, não é certo. A condenação desta pessoa vai ser justa. Paulo, ele enfatiza que todos nós somos pecadores, todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Agora, ele ensina que apesar dessa situação do mundo, nós podemos ser salvos, todos. Deus não faz acepção de pessoas. E assim como ele abençoou Abraão, fala no capítulo 4, ele também pode nos abençoar com a vida eterna. E ele vai dizer no capítulo 5, somos justificados pela fé. Somos livres do pecado pela fé. Temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sente paz hoje na sua vida? Se você não está sentindo paz, talvez você precisa ter mais fé no Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança e na glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você pode chegar a um nível de fé e sentir uma paz tão grande que até as tribulações, elas vão ser reconhecidas por você como uma bênção. Então diz assim, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, um atributo de Cristo tão essencial que nosso Pai Celestial usa muito conosco e que nós precisamos desenvolver. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não desaponta. Portanto, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, porque a justificação é pelo sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira. E
Paulo enfatiza que é dom gratuito a expiação de Jesus Cristo por nós e diz que assim como todos sofrem por causa da transgressão de Adão, todos são abençoados pela expiação de Jesus Cristo. Sabendo todas essas coisas que eu falei para vocês, de como Deus é bondoso, como Ele oferece sua graça, como o pecado nos leva a uma situação de tristeza, o que diremos, pois? Diz o apóstolo Paulo, faz essa pergunta, né? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E ele lembra o convênio batismal que nós fizemos. Todos aqueles que são batizados, que se tornaram santos, precisam viver à altura desse convênio sagrado. E o capítulo 6, ele trata sobre isso. Assim também vós, considerai-vos como mortos pelo pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente não pode voltar a algumas práticas, algumas coisas erradas que nós fazíamos antes do batismo. Nós precisamos andar, como Paulo vai chamar aqui, em novidade de vida. E isso pode não ser fácil, mas nós temos a ajuda do nosso Pai Celestial e do Senhor Jesus Cristo. Ao sermos libertados do pecado, nós precisamos ser servos da justiça, seguidores do Senhor, guardando os seus mandamentos. É quando nós vivemos os mandamentos que o fardo se torna mais leve, os mandamentos não são pesados e nós temos felicidade e paz. Agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, temos o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, começamos com a justificação, sendo livres do pecado. Passamos por uma vida santa, onde nós temos até horror ao pecado e não queremos chegar perto dessas coisas. Para nós, elas são repudiáveis. E, por fim, nós recebemos a promessa da vida eterna. Aquele processo que, se vocês acompanham meus vídeos aqui há mais tempo, já conhecem. Nós somos justificados e depois santificados, recebendo a palavra mais segura de profecia, que é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Mais uma vez eu peço desculpa por fazer um vídeo às pressas e sem equipamento adequado, mas eu não podia deixar de fazer o vídeo para vocês, ainda que mais curto, para que nós possamos passar essa semana lembrando desse ensinamento. Então, estou muito feliz com essa viagem. Logo, logo eu estou aí no Brasil com a grande maioria de vocês. E para os irmãos que estão em outros lugares, como Portugal, países africanos, Angola, Cabo Verde, Moçambique, quem sabe no ano que vem eu consiga visitar vocês. Espero muito poder estar com vocês também. Mas vou ficando por aqui. Obrigado por assistirem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.